Bom, pessoal, então vamos fazer mais um exercício aqui de equações simultâneas, né? O exercício 7 aqui. A partir do sistema de equações simultâneas da relação entre as variáveis macroeconômicas para o Brasil. Então ele dá uma série de variáveis aqui: consumo, renda, tributação, importações, exportações, transferências de renda. Ele diz o seguinte: olha, avalia para mim a condição de identificação de cada equação pela condição de ordem e condição de posto, certo? É um exercício de equação simultânea mais difícil, né? Mas ainda assim o procedimento inicial é o mesmo. A gente precisa identificar quais são as variáveis endógenas e exógenas do modelo. Primeiro, variáveis endógenas são aqui, aquelas que sempre estão do lado esquerdo e do lado direito, certo? Consumo, por exemplo, está do lado esquerdo, está do lado direito. Tributação está do lado esquerdo, está do lado direito. Renda também. Quem não está em ambos os lados? Por exemplo, transferência não está, importação não está, exportação não está. Dito isso, a gente já pode começar a organizar aqui e ver quem são as nossas variáveis endógenas. Vamos representar por emissão, não confundir com emissão aqui de importações. E as variáveis exógenas, que são 3 também, certo? Primeira coisa que a gente faz é o quê? Condição de posto. Condição de posto, a gente precisa fazer uma comparação, certo? Mediante duas contas, que é o casão menos casinho, mzinho menos 1. Casão, como a gente já falou, são as variáveis exógenas do modelo. Casinho vão ser as variáveis exógenas da equação que eu vou analisar. São quantas equações? São 3, então eu vou fazer 3 análises. E o mzinho? Mzinho são as variáveis endógenas, porém não do sistema, e sim da equação que eu vou analisar. Então vamos olhar aqui, por exemplo. Na primeira, fazer aqui a primeira equação, e aí as outras equações vocês fazem. A primeira equação, quantas variáveis endógenas nós temos? Nós temos consumo, renda e tributação. Logo, o que acontece? As variáveis endógenas, dado por mzinho, são 3. E as variáveis exógenas? Aí a gente tem tzinho e mzão. Ou seja, são duas variáveis exógenas. Ou seja, das 3 variáveis exógenas que nós temos, eu tenho mzão e tzinho. A gente vai fazer uma conta, casão menos casinho. Casão eu já sei, que são as variáveis exógenas do sistema. 3 menos 2. 3 menos 2 é igual a 1. Mzinho menos 1. Mzinho é 3. 3 menos 1 igual a 2. A gente sempre faz essa comparação. Como casão menos casinho é menor do que mzinho menos 1, então eu vou falar que a minha equação ela é subidentificada. Quando a equação é subidentificada, eu não preciso nem partir para a condição de posto, ok? Agora, quando o casão for igual a mzinho, eu disse que ela é identificada apenas, ela é igualmente identificada. Agora, quando casão menos casinho é maior do que mzinho menos 1, então ela é sobre ou super identificada, ok? Vamos ver aqui, por exemplo, a equação 4. Equação 4, gente. Quais são as variáveis endógenas? Tributação e renda, certo? Então, o meu mzinho vão ser 2. E quantas variáveis endógenas? Mzão apenas, certo? Exógenas, perdão. Então, casinho é igual a 1. Mesma conta. Casão, 3. Casinho, 1. 3 menos 1 igual a 2. Mzinho, 2. 2 menos 1 igual a 1. Como casão menos casinho é maior do que mzinho menos 1, então eu digo que a minha equação 2 ela é sobreidentificada, tá? Vou deixar aqui a equação 5 para vocês fazerem, porém já dando a resposta aqui, ela é sobreidentificada, tá? Lembrando que apenas para equações sobreidentificada ou apenas identificada, quando casão menos casinho igual a mzinho menos 1, é que a gente parte para a condição de posto. Eu não escrevi aqui, mas aqui é a condição de ordem, baseada na comparação aqui dessa conta. Condição de posto, primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos pegar as equações, cada uma das equações, tá? Do meu sistema e nós vamos isolar o termo de erro, certo? Então nós vamos isolar ε1, depois ε2, depois ε3. Como é que a gente vai isolar? Passando todos esses carinhas aqui que estão com ε1 negativo. Nós vamos passar todos esses carinhas que estão com ε2 negativo. Nós vamos passar todos esses carinhas que estão com ε3 negativo. Então, o que vai acontecer? A gente vai chegar nessa equação aqui, certo? E a gente guarda esse sisteminha aqui novo que a gente formou. Dado isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer como se fosse uma tabela, entendeu? Para a gente ir listando os coeficientes,
certo? Para a gente listar esses coeficientes, a gente precisa de uma ordem. Eu normalmente faço o quê? Eu sempre começo com a constante. Constante não é constante, né? Na verdade são os coeficientes. Os coeficientes são quem? A1, B1 e C1, entenderam? Né? Ou seja, são os coeficientes, os caras que nem são termo de erro e nem vem acompanhado com uma das nem acompanham uma das variáveis, são sozinhos na equação. Então eu sempre listo assim, constante, aí depois eu faço o quê? Eu sempre sigo a ordem das variáveis endógenas que eu listo. Então eu faço consumo, T e Y. Depois, em seguida, eu listo quem? As variáveis exógenas, M, Tzinho e X. Entendem? E aí, logo abaixo, aí a gente vai seguir na ordem, entendeu? Olhando aqui na primeira equação, quem é a constante? Bom, é menos A1. E em consumo? Bom, consumo tá só C, mas 1 acompanha. E T quem acompanha? Menos A3. E Y, quem acompanha? Menos A2. E Mzão, quem acompanha? Menos A5. E Tzinho, quem acompanha? Menos A4. E Xzinho, quem acompanha? Tem Xzinho aqui? Não. Então, quem acompanha é 0. Tá? Próximo, né? Segunda equação. Quem é a constante? Menos B1. Quem acompanha Czinho? Tem Czão aqui? Não. Então, 0. E T? T só tem ele mesmo. Então, é 1. Y. Quem acompanha Y? É menos B2. Quem acompanha M? Menos B3. Quem acompanha Tzinho? Ninguém. Quem acompanha Xão na equação? Ninguém. E na equação 3? Novamente, constante, menos C1. Quem acompanha consumo? Menos C3. Quem acompanha o T? Ninguém, porque o T não está aqui. Quem acompanha Y? 1. Observe, forma uma diagonal de 1 aqui, né? E Mzão? Ninguém. E Tzinho? Ninguém. E Xão? Xão quem acompanha é menos C2, entendeu? Dado isso, a gente vai proceder agora para a condição de posto de fato. Equação 3, eu não faço, por quê? Porque é subidentificado, então não faz, gente, ó. A gente já viu aqui, nem precisa fazer. E a equação 4? A equação 4 a gente faz. Como é que a gente vai fazer esse negócio? O método é o seguinte, ó. Não é a equação 4? A equação 4 é a segunda aqui, certo? Então o que a gente faz? A gente, primeiro, corta aqui a segunda linha, que é a referente à equação 4. E a gente vai criar uma matriz. Veja, vamos ver aqui. Aqui eu tenho 0, 0 e 0. A gente vai criar uma matriz com os elementos que estão acima ou abaixo desses zeros, entendem? Ou seja, a gente vai formar uma matriz composta. Aqui eu tenho 0, 0 e 0. Quem é que está acima de 0? 1 e menos C3. Quem está acima de 0? Menos 4, menos A4. E abaixo? 0. Acima de 0? 0 e menos C2. Então a gente forma esse tipo de matriz aqui, entendeu? E aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos calcular o determinante. Mas vejam só, essa matriz ela não é quadrada, o que significa que o quê? Que o número de linhas não é igual ao número de colunas. Então a gente precisa pensar de uma outra forma para calcular o determinante, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai criar submatrizes aqui e a gente vai calcular a gente vai criar submatrizes quadradas, vejam só. Aqui eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Então eu vou criando submatrizes quadradas de 2 linhas e 2 colunas para eu poder fazer aquele método simples, né? Multiplico a diagonal primária com a diagonal secundária, né? Então o que a gente faz? Primeiro cria uma matriz dessa linha, dessa coluna com essa coluna. Depois essa coluna com essa coluna. E por fim, esta coluna com esta coluna, certo? Então quando a gente cria a primeira matriz desta com esta, a gente faz a multiplicação aqui e chega nesse resultado. Desta com esta, a gente chega nessa matriz e observa esse resultado. Desta com esta, a gente faz essa matriz aqui, né? Já o determinante está direto e obtém o resultado. Para ser identificado, precisa ser sempre uma dessas três precisa ser diferente de 0, né? Aqui no caso, C3 precisa ser diferente de 0 e A4 precisa ser diferente de 0. Ou menos C2 precisa ser diferente de 0. Ou A4 tem que ser diferente de 0 e C2 tem que ser diferente de 0, tá? Isso para a equação 4. E para a equação 5? Equação 5 a gente vai fazer a mesma coisa, né? Para primeiro montar a matriz, a gente corta aqui essa linha que se refere à equação 5, né? A gente vai formar uma matriz, os elementos que estão acima ou abaixo. Não tem ninguém abaixo de 0 aqui, né? Então o que a gente vai fazer? Montar uma matriz com os elementos acima do 0. A gente vai montar uma matriz
A primeira coluna vai ser formada por isso, por esse aqui e por esse cara aqui, né? Então, o que vai acontecer? Vai ficar essa matriz, gente, tá? Novamente, a matriz não é quadrada, calculo o meu determinante, certo? Formando o quê? Submatrizes. Né? Primeiro, essa coluna com essa, depois essa com essa, depois essa com essa, certo? Fazendo aqui todos os cálculos, a gente pode chegar ao quê? Nessas seguintes conclusões. Por exemplo, nessa primeira submatriz eu vou fazer essa coluna com essa. Então vai ficar isso vezes isso e isso vezes isso, certo? Para ser identificado precisa ser diferente de zero. Então o que eu posso fazer? Só para simplificar, eu posso passar esse A5 negativo e chegar nessa condição. Ou, para ser identificada, A4 precisa ser diferente de zero, que é o cálculo do segundo determinante. Ou ainda, eu tenho que ter essa condição aqui, entendeu? Então pode ser uma dessas três condições para a matriz ser identificada, ok? Então é isso.